Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, em nossa reflexão matinal, eu gostaria de introduzir um assunto que nós vamos desenvolver ao longo dos dias, que poderíamos dar o título de O Preço para Seguir a Cristo. É muito interessante porque nós sabemos que a salvação é pela graça e ela é como diz o significado da sua palavra, um favor imerecido. Porém, seguir a Jesus tem um custo. Você não pode simplesmente chegar e achar que todas as coisas são fáceis, que é tudo muito simples. Isso não existe. Há um preço a ser pago. Jesus mesmo, em várias passagens, diz, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, abandone pai, mãe e me siga. Agora vamos ver uma coisa interessante. Tem um texto onde Jesus ele é bem enfático sobre o preço, né? Sobre pensar antes de seguir a Cristo. Por conta do quê? Para que as pessoas não olhem para trás, não abandonem, não desistam. A palavra de Deus fala que o Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e volta atrás. Então, para evitarmos enganos, decepções, ou falar assim, ninguém me avisou disso, nós temos a ideia ou o plano de colocar isso em mente para que vocês possam ter uma ideia melhor, essa explicação do que seria esse preço. Então, por exemplo, eu vou ler um texto para vocês entenderem um pouco do que nós estamos falando. Lucas 14, 28 ao versículo 32. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Outro trecho interessante, Mateus 13:44. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, ou pela alegria dele, pela satisfação dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Em Mateus 13, do 45 ao 46, diz assim, outra assim o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, nessa primeira parte dessa reflexão, eu queria mostrar para vocês e trazer esclarecimento sobre uma situação muito interessante, que é o preço que nós pagamos por servir a Cristo. Em outros devocionais e outras reflexões matinais, nós comentamos sobre caráter, falamos sobre fofoca, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Tudo isso vai culminar com esse assunto, que é o preço a que nós pagamos para seguir a Cristo. A palavra de Deus fala que havia um jovem rico que chegou a Jesus e falou, Senhor, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, quais são os mandamentos? Ele, amar ao Senhor, ao teu Deus, de todo o coração, de todo entendimento, ao seu próximo como a ti mesmo. Ele, isso eu cumpro. Honrar pai e mãe, isso eu cumpro. E foi fazendo questionamentos ao jovem até que Jesus falou assim, vai, vende tudo que você tem e me segue. Esse jovem ficou muito triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas posses. Ou seja, há um preço a ser pago. Não estou falando que o preço é você ser pobre. Não, mas Deus vai requerer de você tudo aquilo que pode te afastar da presença dele. Tudo aquilo que vai impedir que você cumpra o chamado dele. Por que existe uma palavra chamada o chamado, o id? Porque é uma comissão. Você não é chamado ao reino dos céus para ficar sem fazer nada. Você não é chamado por Deus para virar uma pedra estática. Muito pelo contrário. Você é chamado para que você esteja em constante movimento, levando as boas novas a outras pessoas e nesse período, nessa caminhada, sendo aperfeiçoado. Por isso que em outra passagem, quando um escriba, um fariseu, fala, Senhor, eu vou te seguir. E ele fala, as raposas têm seus covis,
Os animais têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa o quê? Ele não tem nem onde dormir, ele não tem casa, né? Ele não tem aquela segurança de saber para onde vai voltar quando sai de dia, não sabe se volta para casa, se vai estar vivo ou não. É muito disso que ele quer dizer naquela época. E hoje, de maneira figurativa, é igual. Então, quando você decide seguir a Cristo, você decide que recebe o pacote inteiro do Evangelho. Não é só, eu quero a transformação na minha área financeira. Eu quero a prosperidade. Eu quero um casamento restaurado. Eu quero a salvação da minha família. Não é só isso. Isso são adendos daquilo que você vai receber se você cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus, Jesus fala, né? Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então, há um preço a pagar. E se Jesus fala, não adulterarás, isso é para os homens ou para as mulheres, não adulterarás. Aí você fala, tudo bem, eu não estou adulterando. Só que Jesus reforça. O homem ou a mulher que cobiçar o outro, em seu coração, em verdade eu vos digo que com ele já adulterou. É um preço a pagar, certo? Você não vai adulterar mais. A palavra fala que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Ou seja, você não vai fofocar mais. Esse é um preço que você vai pagar para seguir Jesus. A palavra fala, aquele que te bater na face, vira outra. É injusto? Muitas coisas para nós parecem injustas, mas é um preço a pagar. Se alguém te pede de emprestado, não negue. Se alguém pede a tua capa, entrega a túnica. Se alguém pede para você andar 1 milha, anda 2. O Evangelho, para os olhos humanos, parece uma loucura, mas ele é poder de Deus para os que creem, porque gera em nós um aperfeiçoamento, um despojar de toda a carnalidade, de todos os preconceitos, de todos os sofismas e bloqueios da mente que são colocados em nós, que nos fazem prisioneiros deste mundo. Então, não é de graça, né, seguir a Cristo. Então, nessa manhã dessa semana, né, nessa reflexão matinal, nós vamos começar com esses trechos, pelo preço de seguir a Cristo. Pense nisso, reflita, leia um pouco a palavra, né, os evangelhos falam muito sobre tomar a sua cruz. Então, nos vemos no próximo devocional. Deus abençoe, a paz.